Olá, meu irmão, olá, minha irmã. O meu nome é Valdilson, do canal Missão Sentinela, e hoje vamos estar falando de um assunto que também é mais uma importante questão entre os irmãos que buscam a verdade em nosso Salvador. O assunto é Santa Ceia. Mas antes de chegar na leitura sobre a Santa Ceia, que é prática nas igrejas evangélicas, também nas igrejas católicas e até em algumas seitas que também usem dessa prática da Santa Ceia, fazem também a Santa Ceia. Vamos passar por alguns versículos antes de começar a leitura sobre Santa Ceia. Por quê? Porque antes que houvesse, entre aspas, Santa Ceia, houve outro costume, ou, para ser mais exato, um mandamento que foi uma continuação para a ceia. Vamos ler alguns versículos? Tudo começa através de um mandamento, e esse mandamento começou com um mandamento chamado Páscoa. E nós vamos entender também por que mandamento. Vamos entender também por que Páscoa. Por que era preciso essa prática? Quem comemorava e quando era comemorada a Páscoa? Mas como Páscoa é um nome que vem do latim, e o povo que comemorava essa Páscoa, ou seja, que começou a comemorar a Páscoa, que vamos ler agora, foram os hebreus, os israelitas, com certeza não era o nome Páscoa, porque naquela época não havia ainda os romanos, sendo que Páscoa, o nome Páscoa é latim. Sendo assim, não existia a língua de Roma, o latim. Então a pronúncia correta do nome Páscoa é Pessah. O nome correto é Pessah. A comemoração dessa Páscoa começou no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 12. Diz assim: eis a maneira como o comereis. Tereis cingido os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vossos cajados na mão. Comê-lo-eis apressadamente. É a Páscoa do Criador. Êxodo 12, versículo 11. Nesse versículo foi comemorado o primeiro dia de Páscoa. E esse foi o dia o qual Israel saía do Egito. Uma história que todos aí conhecem e que teve seu começo na passagem de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó foi quem teve os 12 filhos, que depois veio a serem as 12 tribos de Israel. E desses 12 filhos teve a José, que foi vendido pelos seus irmãos para os egípcios e que habitou em terra estrangeira, no Egito, ou fez a sua vida crescer através de muitos feitos por ordens do Criador. E o faraó daquela época consentia em tudo que José fazia, mas sobreveio uma miséria muito grande de fome que aconteceu por toda a terra. Então José levou o povo de Israel para morar no Egito. Mas José teve sua morte, e com a morte também do faraó se levantou outro faraó. Então esse novo faraó teve medo que Israel crescesse e dominasse sobre o Egito. Então o faraó exigiu um trabalho forçado a Israel, até que virasse uma escravidão sobre a nação inteira de Israel, que todos conhecem também. No meio dessa escravidão surgiu a Moisés, e com ele, através do nosso Criador, veio a libertação do povo de Israel. E com essa libertação veio a primeira Páscoa, a mesma que aconteceu em Êxodo 12. E ali o Criador diz assim, no capítulo 12, versículo 11: comê-lo-eis apressadamente. Apressadamente porque a primeira Páscoa, essa primeira Páscoa comemorada por eles, foi na mesma noite que Israel estava saindo do Egito. Por isso tinha que ser rápido essa Páscoa, porque a Páscoa foi comemorada na mesma noite que foi
que Israel foi liberto. Lendo o capítulo 12 você poderá entender melhor a história. Outro versículo que vai ser um dos chamado versículo-chave para a explicação da Páscoa vai ser o versículo 14, que diz: conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com uma festa em honra do Eterno. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Existia nessa época uma regra que foi imposta pelo próprio Criador. No mesmo livro de Êxodo, capítulo 12, você vai entender. Diz assim: o Criador, capítulo 12, versículo 43. O Criador disse a Moisés e a Arão: eis a regra relativa à Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Êxodo 12, 43. Se observarmos os dois últimos versículos que lemos e analisarmos o conteúdo, vamos entender assim. No versículo 14 do mesmo capítulo 12 diz: conservareis a memória daquele dia. E esse dia foi em que Israel saía do Egito, celebrando-o com uma festa em honra do Eterno. Fareis isso de geração em geração, como nós lemos. Geração essa que seria a geração de quem? De Israel. Pois é uma, diz o termo do versículo, pois é uma instituição perpétua. Nesse versículo o Criador fala claramente que essa prática seria uma festa de lembrança pela saída do Egito, ou comemoração da saída do Egito. E nesse mesmo tempo ele dá outro mandamento ao povo de Israel. Mas esse mandamento foi somente para o povo de Israel. Por isso é que ele diz no versículo 43: nenhum estrangeiro comerá dela. Quem seriam esses estrangeiros? Todo aquele que não era circuncidado. Como diz no livro de Gênesis, capítulo 17, você pode acompanhar: todo homem no 8º dia do seu nascimento será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto o que nascer em casa, como o que comprardes a preço de dinheiro, de um estrangeiro qualquer, e que não for de tua raça. Gênesis 17, versículo 12. Só lembrando que somente no povo hebreu da nação de Israel havia circuncisão. Em nenhum outro lugar havia tal ordem ou costume. Sendo assim, todos aqueles que não eram de Israel, ou seja, que não compartilhava com a prática de Israel, era um estrangeiro. E só poderia comer e participar da Páscoa desse modo. Olha só, versículo 48 do mesmo capítulo 12 diz assim: se um estrangeiro habitando em sua casa quiser celebrar a Páscoa em honra do Criador, que primeiro seja circuncidado todo varão de sua casa, e somente depois poderá fazê-lo, e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum incircunciso comerá a Páscoa. Veja que ninguém, absolutamente ninguém, era tratado com igualdade por Israel. Israel era um povo separado do mundo. Quem o separou foi o próprio Criador. Israel foi separado para atender ao Eterno. Mas, como sabemos também, Israel não foi obediente aos mandamentos do Eterno, Yahová. No versículo 49 diz assim: haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro que peregrina entre vós. Haverá uma mesma lei, mas essa lei só haverá para o estrangeiro quando ele participar de tudo que Israel exigia na época. Olha, irmãos, que interessante o que acabamos de ler também. Se nós habitássemos pelo menos perto de Israel naqueles dias, seríamos estrangeiro. Sendo estrangeiro e não aceitando os costumes de Israel, seríamos inimigos
de Israel. Sendo inimigos, seríamos mortos à espada, como todos os de outras cidades e países daquela época foram mortos. Não cidades, mas de outros países foram mortos. O que mudaria entre nós e o povo de Israel seria a morte e ressurreição do nosso Salvador, Yahushua. Do contrário, seríamos inimigos de Israel até os dias de hoje, como muitos ainda são. Havia também um dia correto, específico para se comemorar essa Páscoa. Veja, em Levítico 23, versículo 5 diz assim: no primeiro mês do 14º dia do mês, entre as 2 tardes, será a Páscoa do Criador. Levítico 23, versículo 5. E o Criador confirma o dia para a comemoração no livro de Números. Disse-lhe: celebrem os israelitas a Páscoa no tempo determinado. Números 9, 2. Outro detalhe nesse versículo é que o Criador, além de impor o dia para a comemoração, também manda que somente, veja bem, ele manda que somente ao povo de Israel comemorem a Páscoa, dizendo: celebrem os israelitas a Páscoa. E também diz: Moisés mandou que os israelitas que celebrassem a Páscoa. Números 9, versículo 14. Números 9, versículo 4. Na Páscoa também existia outro mandamento para o povo de Israel. Povo de Israel. Porque lemos na certeza que a Páscoa era comemorada por eles, pelos hebreus israelitas. E esse mandamento era assim. Versículo 6. Ora, alguns homens, não podendo fazer a Páscoa naquele dia, pois se tinham manchado tocando num cadáver, apresentaram-se a Moisés e a Arão naquele dia. Versículo 7. E disseram-lhe: estamos impuros, porque tocamos num cadáver. Vamos por isso ser privados de apresentar com os outros israelitas a oferta do Criador no dia fixado, no dia exigido? Números 9, 6 e 7. Mas nesse caso o Criador responde como devia ser feito. Versículo 10 ele diz: dize aos israelitas o seguinte. Como sempre, há versões e versões de Bíblia. Na minha, pelo menos, está falando dos israelitas. O Criador está falando a eles e para mais ninguém. Versículo 10 diz: dize aos israelitas o seguinte: se um de vós ou de vossos descendentes estiver impuro por haver tocado no morto, ou se achar em viagem longe de vós, não deixará de celebrar a Páscoa em honra do Criador. Outra confirmação que a Páscoa era e sempre foi uma comemoração de uma festa para o povo de Israel está em 2 Reis, que diz: jamais se celebrou Páscoa semelhante, desde a época dos juízes que tinham regido Israel, e durante todo o tempo dos reis de Israel e de Judá. 2 Reis, capítulo 23, versículo 22. Essa Páscoa foi comemorada de uma forma explosiva em alegria, duradoura, mais tempo que as outras, porque foi achado naqueles dias o livro da lei que se tinha perdido. Nessa época, Josias era o rei de Jerusalém. O versículo traz uma passagem onde Israel tinha se desviado da lei naquela época. Devido à prisão de Israel, os pergaminhos foram perdidos e depois achados, novamente a lei sendo restaurada para Israel. Josias também quebrou todos os altares que naquela época o próprio Salomão
tinha colocado, tinha feito em Jerusalém, nos montes e até mesmo dentro do templo. O rei Josias na época destruiu, e na comemoração daquela Páscoa houve uma alegria maior para aquele povo. Como a Páscoa sempre foi uma festa, os dias foram prolongados naquele dia de comemoração da Páscoa. E a Páscoa também era comemorada num só lugar, que diz em Deuteronômio. Deuteronômio 16, versículo 15. Decidiram publicar em todo o Israel, desde Berseba até Dan, a ordem de vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa em honra do Eterno Yahová de Israel. Assim vemos que a Páscoa era a ordem do Criador ser comemorada num lugar específico. Você pode ver também isso no livro de 2 Crônicas 35. Continuando diz: pois desde muito tempo não mais fora celebrada como estava prescrito. 2 Crônicas 35. Irmãos, vamos voltar na leitura um pouquinho para entendermos um detalhe. A Páscoa tinha o dia certo para ser comemorada. Em Números diz assim: disse-lhe, celebrem os israelitas a Páscoa no tempo determinado. Números 9:2, como nós lemos. Nesse versículo também podemos entender que somente quem? Somente os israelitas celebravam a Páscoa. Tinha também um lugar para se comemorar a Páscoa, um lugar que o Criador tivesse ordenado para que se comemorasse, que o povo de Israel fizessem essa festa, como já lemos no livro de Deuteronômio 16. Todos aqueles que eram de Israel celebravam a Páscoa, com dia, mês e lugar determinado pelo Criador. Vamos ler Números, que diz assim, mas se alguém, Números 9, versículo 13, mas se alguém, estando puro, não se encontrar em viagem e todavia não fizer a Páscoa, será cortado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Criador no tempo estabelecido. Este levará a pena do seu pecado. Números 9:13. Veja, irmão, que a Escritura diz: mas se alguém, estando puro, não se encontrar em viagem e todavia não fizer a Páscoa, será cortado do seu povo. Somente o puro, o que era puro, comemorava a Páscoa. O puro entre o povo de onde? Entre o povo de Israel. Se essa tal pessoa não comemorasse a Páscoa, essa tal seria cortada do seu povo, do povo de Israel. E isso era mais um dos mandamentos que Israel tinha que cumprir. Então o que aprendemos é que a Páscoa era um mandamento do Criador, que Israel tinha que cumprir como? Com os dias marcados, com o lugar marcado e com o povo escolhido. Irmãos, veja bem, naquela época, como muitos sabem, Israel era comandada pelos reis. Primeiro foram profetas, depois sacerdotes, depois juízes, depois reis, e aí por último voltou a comandar os sacerdotes, até na vinda de Yahushua. Mas esse mandamento em que estamos lendo, que nós estamos lendo agora, eram os reis quem reinava, quem comandava. E todas as comemorações, petições, como jejum, ordens ao povo de Israel, e muitos mandamentos declarados pelo Criador e pelos próprios homens, eram colocados pelos sacerdotes, profetas, juízes, reis, e isso até a vinda do nosso Salvador, como eu disse. E aqui podemos ver uma contradição do povo. Olha só, 2 Crônicas 30, versículo 2. O rei, está dizendo aqui, o rei, seus chefes e toda a multidão de Jerusalém tinha resolvido celebrar a Páscoa no segundo mês. 2 Crônicas 32. Notem que aqui diz a Escritura que foi no segundo mês. Mas podemos observar que o mandamento correto era que dia? No primeiro mês, no 14º dia do mês. Foi o que lemos em Levítico 23, versículo 5. Mas por que nesse versículo foi mudado o mês da comemoração?
sendo uma ordem do Criador, não deveria ser mudado. Nem o dia, nem lugar, nem nada. Mas veja por que a mudança do mês. Israel mais uma vez tinha se prostituído com as imagens de outros deuses. Porque a palavra Deus, irmão, é de uma imagem adorada pelos homens. Então aqui podemos dizer que Deus ou deuses são tudo imagens. Tudo que se diz Deus é imagem. O nome do Criador, muitos já sabem, mas muitos ainda não sabem. Mas o nosso Criador, aquele que criou tudo, o que há no mundo, não é Deus. Não tem precisão que eu venha explicar agora sobre o nome do nosso Eterno, porque muitos na internet têm feito isso e com certeza explicam melhor que eu. Mas eu só dou um conselho para não pegar a primeira explicação que você ouvir, porque alguns têm se desviado por causa do nome do Criador. É um absurdo, mas tem. Deus, eu tenho certeza que não é. Esse nome é português aqui no Brasil. E o Criador se colocou naquela época diante de um povo que era israelita e não de um povo brasileiro. Então esse nome não podia ser, jamais podia ser Deus. Jesus também é um nome de nosso país. Também não tem como ser o nome correto, porque o nosso Salvador, o Messias, veio como israelita. E em Israel até hoje eles não acreditam nesse nome. Alguns na verdade ainda esperam pelo Messias. Mas aqueles que acreditam já que o Messias veio, não chama nunca de Jesus ou coisa parecida, porque no caso o nosso Messias veio como israelita, então por isso ele tem que ter o nome de Israel. Mas continuando no que temos a certeza dos erros, voltando para o livro de Esdras, naqueles dias todo Israel tinha se contaminado com esses ídolos, inclusive os sacerdotes. Então por isso o rei decidiu a mudar o mês da comemoração. Toda essa história ocorre no livro de 2 Crônicas, capítulo 30. E essa confirmação podemos ver em Esdras 6. Veja só. Os filhos de Israel que tinha voltado do cativeiro comeram a sua Páscoa, bem como todos aqueles que tinham rompido com as práticas impuras do povo da região e se haviam unido a eles para buscar o Criador Yahuwah de Israel. Esdras 6, 21. Irmão, por que eu estou lendo sobre a Páscoa se nós entramos para ler sobre a Santa Ceia? Vamos passar a entender isso agora, entrando na Nova Aliança, ou Novo Testamento, como queira. E na Nova Aliança fala de Yahushua, o nosso Salvador, e também é quando fala da Santa Ceia. Mais ou menos assim, no livro de Mateus diz assim, Mateus 26, versículo 2: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Mateus 26, 2. Observe que a Santa Ceia, os pregadores julgam se passar junto com a mesma passagem do Salvador. A chamada, vou abrir aqui em aspas, a chamada Santa Ceia, na verdade foi inventada usando a história do Salvador. Os homens ensinam como que realmente o Messias dera uma ordem, um mandamento para tal Santa Ceia, para tal prática. Mas vamos aprender hoje que não existiu nenhuma Santa Ceia. E muito menos eu estou aqui para te ensinar. Na verdade, eu quero que você lê junto comigo para você ver que essa prática não existe mais. Em Mateus, ainda falando da Páscoa, agora pelo Messias, que aconteceria depois de 2 dias. E como o Salvador Yahushua era um judeu ou um Yahudim, israelita,
também tinha a prática de se fazer a comemoração, a festa na Páscoa. No versículo 5 de Mateus, do capítulo 26, é confirmada essa festa, quando os sacerdotes, escribas e fariseus queriam matar Yahushua. Veja no versículo 5 que diz: e diziam, sobretudo, não seja durante o quê? Durante a festa. Poderá haver um tumulto entre o povo. Esses, quem falavam eram os sacerdotes, que eram contra o Salvador, contra o nosso Messias. Vamos numa sequência de livros agora, de Mateus, Marcos, Lucas e João. No livro de Mateus nós vamos ler capítulo 26, no de Marcos nós vamos ler capítulo 14, no livro de Lucas nós vamos ler capítulo 22 e de João capítulo 13. E aí você pergunta, por que vamos ler esses capítulos, os capítulos desses livros? Porque são nesses versículos, nesses capítulos, que os pregadores, pastores e instrutores da Bíblia usam como que para ensinar sobre a Santa Ceia. E nós vamos entender se desses versículos podemos tirar como ensinamento do Criador ou não, para fazermos a tal Santa Ceia. Começando aqui em Mateus 26, diz: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos juntos do Messias, Yahushua, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Mateus 26, 17 e versículo 18. Nas Escrituras consta, irmãos, que também o Salvador Yahushua e os discípulos celebraram nesse dia a Páscoa, correto? Eles celebraram e comeram a Páscoa, não é? Vamos ler o final do versículo que diz, do versículo 18, que diz assim, ó: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa, ele diz, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Até agora não se mudou nada, continua sendo a Páscoa. Ainda não falou de Santa Ceia, não é verdade? O versículo 19 confirma: os discípulos fizeram, versículo 19 de Mateus 26, os discípulos fizeram o que o Salvador tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Não mudou ainda. Mateus 26, 19. E no versículo 20 diz: ao declinar a tarde, pôs-se Yahushua à mesa com os 12 discípulos. Versículo 20: ao declinar a tarde, pôs-se o Salvador à mesa com os discípulos. Notem, irmãos, que o Messias se coloca à mesa com os apóstolos. Mas o detalhe é que em que horas foi, em qual momento do dia aconteceu. Diz o versículo que foi ao declinar da tarde. Vamos procurar saber sobre a palavra ceia. Vamos tentar entender o que diz o nosso dicionário sobre a palavra ceia. Eu busquei aqui e eu separei aqui para tentar entendermos. Nesse dicionário diz assim, ó: olha, que é do mesmo jeito que aprendemos nas igrejas, mas ainda o dicionário que não é a nossa salvação, para isso é lógico que foram um ajuntamento ali de pessoas que, vamos dizer, que são doutores da letra, que fizeram tal dicionário, mas mesmo assim ele nos ensina ainda algo incorreto que fazemos no caso da prática da Santa Ceia. E ele diz aqui, ó, o que significa a ceia. Ele já começa dizendo aqui que ceia, a palavra ceia
significa refeição da noite. E continua o dicionário, ó. No dicionário diz isso: ceia do Senhor, a última ceia de Cristo com os apóstolos, na véspera da paixão, cerimônia comemorativa dessa refeição. Algumas coisas, claro que nem existe, como essa daqui, na qual os bispos servem os pobres. Isso eu nunca vi. Na terceira linha diz: comunhão sob as duas espécies, feita pelos protestantes. Depois eu vou estar deixando o link aí para vocês poderem ver, que isso eu tirei da internet. Mas, irmãos, eu te pergunto, as Escrituras falam mesmo assim? A Bíblia que temos hoje para aprender sobre a nossa salvação diz mesmo assim? Ou isso que está escrito nesse dicionário é o que os homens inventaram e passaram para nós? Olha só que o próprio começa dizendo refeição da noite. E ainda confirma que ceia significa janta. Veja ou o maior portal de explicações que, em questão da internet, que diz, esse é o maior portal de explicações que tem, na verdade, né? Na Wikipedia. Wikipedia diz assim, ó: a ceia ou jantar, diz sobre a ceia, ó: a ceia ou jantar é uma refeição da noite, normalmente a última do dia. Embora em alguns lugares do Brasil e em Portugal a ceia seja conhecida como refeição da noite, deixando para jantar o termo para almoço da noite. No Reino Unido, a ceia é uma pequena refeição, logo antes da hora de dormir. Começamos a entender, irmãos, que ceia é simplesmente uma janta. Essa palavra vem do latim, que tem o significado também o mesmo, o nome para janta. Vou estar te passando o link também. E aí você pergunta, por que eu estou falando sobre internet, palavras do dicionário, o que tem a ver com o que estamos lendo? É simples. Vamos ler de novo o versículo de Mateus, no capítulo 26, Mateus 26, 20, para entendermos corretamente. Diz assim, ó, Mateus 26, versículo 20, preste bem atenção. Ao declinar da tarde, pôs-se o Salvador à mesa com os discípulos. Diz aí a parte do versículo que nos interessa. Logo no começo, ao declinar da tarde. Isso significa que estava chegando o quê? Estava adentrando a noite. Sendo assim, o que lemos no dicionário, na Wikipedia, pela internet, confirma com o que lemos pelas Escrituras, que até aqui o que entendemos, que a ceia era uma comida na noite, uma janta. Por isso os apóstolos e o Salvador comeram uma janta. Eles cearam e eles também se fartaram. Não foi apenas um pãozinho. Você pode entender? Ou seja, quando eu tomo uma santa ceia baseando nesses versículos, existem dois pontos que comprovam que eu estou errado. Primeiro ponto: na santa ceia das igrejas, ninguém se farta, ao contrário de lá. E no versículo, que no versículo foi realmente comprovado que não é um simples pedaço de pão. Segundo ponto: por Yahushua e os discípulos terem ido para um cenáculo ao declinar da tarde. Isso significa que eles comeram a Páscoa já na noite. Por isso a palavra ceia entra no caso, na frase de comemoração da Páscoa. Vamos ler para entender. No livro de Marcos diz assim: ora, dali a 2 dias seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos.
E os sumos sacerdotes e os escribas buscavam algum meio de prender o Salvador, à traição para matá-lo. Marcos 14, 1. No capítulo de Marcos, versículo 12, diz assim, ó, no primeiro dia dos ázimos, em que se imolava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? A refeição da Páscoa. Agora, irmãos, entramos num outro conteúdo de explicação. Veja que o versículo diz, no primeiro dia dos ázimos, em que se imolava a Páscoa. Essa prática que os israelitas faziam de pães ázimos era um pão sem fermento que eles comiam antes da Páscoa, enquanto matavam o cordeiro para comerem. E não era o pão no dia da Páscoa, era carne, muita carne. Outra mensagem que o versículo reforça o que temos lido: a Páscoa é uma refeição, porque no versículo diz, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Marcos 14, 1. Portanto, reforça a tese de que a Páscoa é refeição, ou a ceia era a refeição da noite. No capítulo 13 de Marcos, versículo 14, diz assim, ó, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à cidade e saí-vos ao encontro um homem, carregando um cântaro de água. No versículo 14, diz, segui-o. Só me desculpa aqui, mas Marcos 14 mesmo, versículo 13 e versículo 14. O versículo 14 agora diz, segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa, o mestre pergunta, onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos? O versículo 15 diz, e ele vos mostrará uma grande sala no andar superior. Irmãos, esse andar superior era chamado também de cenáculo. Isso te lembra alguma mudança de nome de alguma igreja? E o que tem a ver com o cenáculo da comemoração da Páscoa? No caso, a mudança do nome da igreja, né? Na sala no andar superior, versículo 15, mobiliada e pronta, fazei ali os preparativos. Versículo 16 diz, partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como o Salvador lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. No versículo 17 diz, chegando à tarde, dirigiu-se para lá com os 12. Veja, irmãos, que no livro de Marcos também diz chegando à tarde, ou seja, já entrando à noite. Dirigiu-se ele para lá com os 12. No livro de Lucas, capítulo 22, diz assim, ó, no versículo 9, perguntaram-lhe eles, onde queres que o preparemos? No versículo 10, ele respondeu, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Versículo 11. E direis ao dono da casa, o mestre pergunta-te, onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Versículo 12. Ele vos mostrará no andar superior, no andar chamado cenáculo, uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Versículo 13, foram, pois, e acharam tudo como o Salvador lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Versículo 14, chegada a hora, e a ruxa pôs-se à mesa, e com ele os apóstolos. Só estou lendo, irmãos, repetitivamente, porque são esses os versículos que falam sobre a Páscoa, como temos lido. E são desses próprios versículos que os pregadores usam como ensinamento da Santa Ceia. Por isso estamos lendo para que nada se perca. No livro de João diz, estava no livro de João capítulo 13, estava próxima a Páscoa dos judeus, e o Salvador subiu a Jerusalém.
Olha que o Messias segue o mandamento do Criador, que é a ordem de se comemorar a Páscoa, que é a festa de comemoração pela saída de Israel do Egito. O mandamento era que essa prática, a Páscoa, fosse comemorada no lugar que o Criador mandou, como lemos. Outro detalhe que chama a atenção é que nesse versículo também fala de qual povo que iria comemorar a Páscoa. Diz ali, estava próxima a Páscoa. De quem estava próxima a Páscoa? Dos brasileiros? Dos americanos? Dos japoneses? Não. Diz o versículo, estava próxima a Páscoa dos judeus. Lembra que lemos que o nosso Criador havia escolhido um lugar próprio para celebração, para comemoração, para festa da Páscoa? Nesse momento em que lemos a Páscoa nas Escrituras, eram em Jerusalém, essa comemoração, e também o povo já era escolhido para tal festa, dizendo, estava próxima a Páscoa dos judeus, que são os Yahudins, e não judeus. E muita gente, olha só, e muita gente de todo o país de Israel, subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. João 11:55. Veja, irmãos, que aqueles de outras cidades que não eram de Jerusalém, por ordem do Criador, subiam até Jerusalém para se purificarem. Mas aqueles eram de qual língua? De qual linhagem? De onde? Era um povo de Israel, somente o povo de Israel e mais ninguém, a não ser algum estrangeiro que não fosse Israel, mas que primeiro se circuncidasse, segundo, entrasse nos hábitos de Israel, terceiro, que concordasse com toda a lei. Não é assim que está escrito? No livro de... Vou procurar aqui no livro de Êxodo. Está no livro de Êxodo, capítulo 12, que já lemos isso. Outra confirmação dessa festa está em João. Diz assim, antes da festa da Páscoa, João 13, sabendo o Messias que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como amasse os seus que estavam no mundo até o extremo, os amou. João 13:1. Mas notaram que o versículo diz antes da festa da Páscoa? Até aqui entendemos então que realmente, sem sombra de nenhuma dúvida, é que a Páscoa era uma festa, uma comemoração de alegria ao povo. Povo de onde? Ao povo de Israel, pela libertação do Egito. Vamos agora entrar na famosa Santa Ceia. Irmãos, preste bem atenção, que a continuação dos versículos que vamos ler sobre a ceia é simplesmente segmento dos versículos que já lemos sobre a Páscoa. A ceia está ligada nesses mesmos versículos. Por quê? Mas como? De que forma usam a Santa Ceia? De onde tiram a Santa Ceia? Desses versículos? Baseando-se num versículo que fala de festa da Páscoa. Como que podem tirar isso? Ceia, de versículos que falam sobre Páscoa. Como podem fazer da ceia um mandamento onde se fala da Páscoa? Ou é um ou é outro. Vamos tirar nossas dúvidas. Olha, no livro de Mateus diz assim, durante a ceia. Será que é desse versículo que os pregadores tiram a ceia, a Santa Ceia? Vamos entender então. Mateus 26:21. Capítulo 26, versículo 21. Durante a ceia, durante qual ceia o narrador está falando aqui? Disse, em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Mateus 26:21. Se retornarmos ao versículo 20, atrás desse,
vamos ver que já lemos isso em Mateus 26, 20, que diz: ao declinar da tarde, pôs-se Yahushua à mesa com os 12 discípulos. Esse é o mesmo versículo que Yahushua mandou os seus discípulos que preparassem a Páscoa. Então no versículo 21, no versículo 21 diz: durante a ceia, qual ceia? Da Páscoa. Ou seja, a ceia que o escritor narra aqui em Mateus, com certeza é da Páscoa que ele fala, pois não muda o que está escrito, onde lemos que eles prepararam a Páscoa, comeram, jantaram e se fartaram durante a ceia da Páscoa. Veja que em Lucas repete também no mesmo capítulo: o Messias enviou Pedro, que é Quefas, e João, que é Iaharonã, dizendo: ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Você pode confirmar isso que eu estou lendo em Lucas 22, versículo 8. Veja que é a ceia da Páscoa. Esse é mais um versículo perdido por boca de quem não entende nada do que ensinam. Os pregadores ensinam do que eles aprenderam dos seus pastores. E os seus pastores não liam a Bíblia. Aprenderam também dos seus pastores. E como os de hoje também não leem as Escrituras, continuam ensinando errado. O Messias disse a Pedro e a João: ide, preparai-nos. Preparai-nos o quê? Preparai-nos a ceia da Páscoa. Lucas 22, versículo 8. O que acontece hoje nas igrejas é que o que está escrito em João, e veja que esse versículo 2 é continuação do versículo 1, claro, que também já lemos como Páscoa. Olha só, no versículo 1 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo o Messias que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Esse foi o versículo que já lemos a respeito da Páscoa. Na continuação, no versículo 2, diz: durante a ceia. Dá para entender, irmão, de que se trata a ceia nesses versículos? Nem passa perto de mandamento de Santa Ceia. Leia e veja que a Santa Ceia que fala aqui não é mandamento, e sim uma expressão sobre o que estavam fazendo naqueles dias. Que no caso aqui eles estavam comendo, ceando a Páscoa. É ou não é verdade? Então diz ali, durante a ceia, quando o demônio, isso é João 13, durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo. É muito claro que o que está relacionado à ceia é a mesma Páscoa. Depois diz no versículo 26, respondeu o Messias: é aquele a quem eu der um bocado molhado. Olha só que interessante, respondeu o Messias: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. No versículo 27 diz: e após o bocado, após o quê? Após o bocado que o Messias fala aqui, é o pão. Mas seria esse versículo a Santa Ceia ensinado pelos pregadores? Porque como posso usar esse versículo para tirar daqui a Santa Ceia, sendo que no versículo 2 já diz as Escrituras que a ceia tinha acabado. Nós lemos os versículos 26 e 27, mas a ceia acabou no versículo 2. Então termina o versículo 7 dizendo: entrou nele Satanás, disse, pois o Salvador Yahushua, o que fazes? Faze-o depressa.
Ou seja, nós comemoramos o que nas igrejas? Páscoa ou Santa Ceia? Porque se for a Páscoa, essa hipótese já está descartada. Porque a Páscoa foi dada como ordem para o povo de Israel e não para nós, não para o resto do mundo, como já lemos. E até mesmo para Israel foi recolhido esse mandamento, porque a Páscoa tinha que ter um cordeiro morto para a festa. Mas veja o que diz Paulo em 1 Coríntios sobre essa mesma Páscoa, dizendo sobre o cordeiro e o fermento que também era usado para os pães ázimos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao 8, diz assim no versículo 6: Não é bom o vosso orgulho? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O versículo 7 diz: Limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois, sem fermento. Pois Yahushua, nosso cordeiro da Páscoa, olha só, já é um cordeiro. O nosso cordeiro da Páscoa já foi crucificado, ou morto no madeiro. Ele já foi morto como cordeiro pascual por nós e pelo próprio povo de Israel. Veja que o versículo diz: o nosso cordeiro, finalizando assim, outro cordeiro a ser morto, como faziam antes para a comemoração da Páscoa. Finalizou, acabou. Pois o Messias, nosso cordeiro, já foi morto no madeiro. Por isso, o versículo 8: por isso festejamos. Olha para onde foi a festa que se fazia todo ano. Olha para onde foi. Por isso festejamos, não com o fermento velho, e nem com o fermento da maldade e malícia, mas com os ázimos. Olha onde entra os pães ázimos agora, ó. Mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Se então o Cordeiro, que é o Salvador, nosso Messias, Yahushua, já foi entregue como o Cordeiro da Páscoa, para que então fazemos a festa da Páscoa em comemoração à saída do Egito? Nem os israelitas têm mais esse mandamento, e muito menos nós que não somos israelitas. Não somos circuncidados, não andamos totalmente na lei de Israel, não fomos os escolhidos para ser donos dos oráculos de Yahová, não somos ramos originais, como diz, da oliveira, mas somente fomos enxertados. Você consegue entender? Sem um só mandamento perecemos em toda a lei, como diz também. Mas se você não comemora a Páscoa, mas toma a Santa Ceia, nesse versículo que acabamos de ler, você também não poderá mais participar de ceia alguma. Porque em nenhum desses versículos que lemos até agora, e nós lemos já em 4 livros, citam a Santa Ceia como mandamento. Estou certo ou estou errado? Estou falando demais ou estou apenas lendo e entendendo o que está escrito? E mais, a Santa Ceia é correta? Se for realmente correto tomar a Santa Ceia, então está faltando algo que com certeza essa passagem é ordem do Salvador. E eu particularmente nunca vi em nenhuma igreja. O versículo 4 diz assim, ó: levantou-se da mesa. Quem se levantou? Messias. E de qual mesa o Salvador se levantou? Da mesa em que estava ceando a Páscoa. Isso está em João 13, versículo 4. Levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Versículo 5. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso que eu nunca vi. E enxugá-los com a toalha com que estava cingido. João 13, 5. Quando eu disse que eu nunca vi essa atitude numa igreja, eu não menti.
E você, já viu algum pastor fazendo a tal Santa Ceia e no meio dessa lavando os pés do povo da igreja? Já imaginou, irmão, uma igreja desses mentirosos aí, como Edir Macedo, R.A. Soares, Valdemiro Santiago, aquele tal Gilberto sei lá das quantas, Silas Malafaia, Marco Feliciano, o pregador dos gritos, que são os que têm igrejas grandes aí, né? Lavando os pés, às vezes, de milhares de pessoas. Igrejas grandes não é sinal de unção, como falam. Não é sinal de bênção. Não é sinal de pregação. Nada disso. Igreja grande é sinal de mais dinheiro ao povo e mais nada. Igreja grande, igreja com muita gente, é sinal de fartura, de finança. Se alguém quiser me provar o contrário, estou aqui e sempre estarei para ouvir a verdade, mas tem que ser a verdade pelas Escrituras. Fora daí não tem verdade, eu nem ouço. Voltando lá, depois da descoberta do traidor que era Judas, durante a ceia da Páscoa, ainda disse o nosso único e perfeito pastor. Nosso único e perfeito pastor diz aqui no versículo 26 de Marcos 26. Durante a refeição, Yahushua tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26. Vamos raciocinar um pouco nesse versículo. Para lermos a Bíblia, não é preciso estarmos em espírito, como aprendemos dos homens. Tanto é que não teria como. Você precisa do Espírito, às vezes, somente para ler a Bíblia? Ou você precisa do Espírito do Criador todos os segundos da sua vida? Porque eu preciso dele todo segundo da minha vida. Não preciso somente estar em espírito para ler as Escrituras. Essa foi outra ilusão que colocaram em nossas mentes, nos ensinando que para lermos as Escrituras temos que estar em espírito, e só porque nos ensinaram a buscar esse espírito somente nas igrejas, e então ensinaram também a lermos as Escrituras, que chamam hoje de Bíblia, que devemos estar em espírito. O espírito busca na onde? Que eles falam? Nas igrejas. Fora da igreja você, para eles, não consegue buscar. Isso tudo é um jogo para você não sair da igreja. Na verdade, precisamos entender os detalhes das Escrituras, porque quando ela, no caso as Escrituras, foi escrita, aqueles que as escreveram estavam com certeza em espírito. Hoje nós precisamos dos mínimos detalhes que já foram escritos pelos escolhidos. Não podemos deixar passar esses detalhes, como esse. Olha só o que diz: durante a refeição. Qual era essa refeição? A mesma que nós lemos, refeição ou ceia da Páscoa. Outro detalhe, as Escrituras as Escrituras falam que durante, veja que é durante a refeição que Yahushua tomou o pão. Ou seja, o detalhe é que o Salvador não preparou a chamada ceia, exatamente como Santa Ceia, como dizem. Simplesmente ele tomou o pão durante, ou seja, ele já estava ceando a Páscoa, e durante a ceia da Páscoa ele tomou o pão. Ou então, como pode ele ceiar durante a própria ceia da ceia? Você consegue entender? Você entende que vira uma bagunça a leitura e fica um nada com nada? Outro detalhe é o que finaliza o versículo. Vou voltar ali para ver. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Irmão, como você pode se conformar com um simples pedaço de pão de padaria feito por um homem, dizendo que esse pão é o corpo do seu Salvador? O versículo 27 diz assim, tomou depois o cálice, e tendo dado graça, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. Versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em
olha o detalhe, em remissão dos pecados. Aqui acontece outro fato que destrói. Digo que destrói o que o Salvador fez no madeiro. E por que eu digo que destrói? Porque quando o Salvador, o nosso Messias Yahushua, subiu no madeiro para ser morto, foi exatamente para morrer por todos nós. E assim derramou o seu sangue também por todos nós, para que houvesse em nós a salvação. Mas antes que houvesse salvação, diz o versículo 28, que o sangue foi derramado por muitos em remissão dos pecados. Fica totalmente claro que quando o Salvador morreu no madeiro e derramou seu sangue, não houve, e ainda que nunca tivesse havido tal Santa Ceia, o Messias derramou o seu sangue no madeiro, não num copinho de plástico, como suco. Muito menos fez esse pacto de tomar suco com aqueles que creem. Quando ele diz tomou o pão e deu o cálice, é muito claro que Yahushua estava falando de modo em sentido figurado. Como tudo isso aconteceu, o Salvador deu seu corpo e seu sangue. E ele mesmo afirma, veja, ó, isto é o meu corpo. E depois diz, isto é o meu sangue. Veja que isto que ele estava dando lá, isto é o meu corpo. O corpo dele é o corpo ao qual ele já entregou. E o meu sangue. Aquele pão e aquele vinho, e era vinho mesmo, e não suco, ele disse, isto. Meu irmão, isto aqui, olha, ele também poderia dizer, aquilo ali, lá está, assim farei. Mas ele usou a palavra isto dentro dessa frase, a qual acontecia, ou aconteceria, na sua morte. Essa colocação que o Messias fez com o seu corpo e o seu sangue, ele já fez, meu irmão. Não precisa de você repetir todos os meses, de 3 em 3 meses, como é costume de algumas igrejas, uma vez por ano. O que ele usou para o que iria fazer, ele já fez. No versículo 28 diz que aquele sangue foi o sangue da nova aliança. Não o suco foi o suco da nova aliança, foi o sangue que já foi derramado. E eu te pergunto, quantas alianças você faz por ano com o Messias? Por achar que aquela aliança no madeiro, onde o Salvador morreu por todos nós, não foi válida. Sim, porque se você toma ceia nesse propósito de fazer uma nova aliança, toda vez que você toma, você não acredita que o Salvador, naquilo que o Salvador fez no madeiro. Eu acho que não. No versículo 29 diz, digo-vos, doravante, não beberei mais desse fruto. Olha o que ele diz agora. Doravante, não beberei mais desse fruto da vinha, até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de quem? De meu Pai. Veja só, irmão, Yahushua está falando da Páscoa, tá bom? E também está falando com os discípulos que eram de Israel, tá certo? Mas como você ainda às vezes acha que a Santa Ceia é um mandamento, vê o que o Salvador disse. Ele disse que não beberá, veja só, ele não beberá mais desse fruto com os discípulos, ou seja, não beberá e nem comerá mais dessa Páscoa, ou dessa ceia, como quiser entender, até que ele entregue esse mesmo reino que ele, e que no caso hoje ele toma conta desse reino. Ele entregará esse reino ao Pai. Então só aí ele tomará de novo desse fruto. Como você disse que toma a Santa Ceia com o Salvador, dividindo um pedaço de pão e um resto de suco. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, diz assim, ó, depois
Depois que aconteceu alguma coisa. Vamos ver o que aconteceu. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda potestade e força. Esse império seria ou será a morte. Então, depois que Yahushua aniquilar a morte, porque ele venceu, mas não a destruiu, aí então ele entregará o reino ao Pai, como diz o versículo. Então é nesse tempo que ele voltará a tomar do vinho novamente. No livro de Lucas, capítulo 22, não muda nada, mas vamos ler também para não ficarmos com dúvida. Versículo 15 diz: Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer, ou antes da morte. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Yahová. Ele repete novamente o que lemos. Irá comer, irá participar outra vez quando tudo estiver consumado. Somente então participará de novo dessa ceia da Páscoa. Versículo 17 diz: Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Versículo 18: Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de meu Pai. Versículo 19: Tomou em seguida o pão, depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Aqui, irmãos, tem um versículo que todos os pregadores usam como mandamento. Como quando o Salvador diz aqui, ó: fazer isso em memória de mim. Então, se voltarmos lá atrás e lermos tudo que lemos, fazer isso em memória de mim, fazer a Páscoa em memória de mim, seria isso? Podemos até imaginar um pastor falando que isso realmente é um mandamento, mas vamos usar um raciocínio, ó. Ele, o Salvador, pega o pão e dá graças, parte o pão e diz. Notem que em todas as versões tem essa pontuação de 2 pontos, dizendo 2 pontos. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Como um bom aprendiz e selado do Espírito do Criador, que eu sei que você é, então entendemos que o Salvador está falando do seu próprio corpo e do seu próprio sangue. E depois da vírgula ele diz claramente: o Salvador está falando para fazer memória do corpo dele e não da prática da ceia. Porque se fazer memória do que ele está dizendo ali, no caso a memória seria da Páscoa. Veja só a contradição que seria desse versículo que acabamos de ler para o próximo versículo. Se supostamente nós falarmos de uma santa ceia e não da Páscoa, como realmente é. No versículo 20 diz assim, ó: do mesmo modo tomou também o cálice. Veja só, depois de quê? Depois de cear. Tenta entender, irmãos, que a ceia era a ceia da Páscoa. Notou que o livro de Lucas fala depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Como ele mesmo disse, depois de cear. Veja que a ceia acabou. Irmão, a ceia já acabou. E depois que a ceia acabou, aí ele tomou o cálice. Então fica claro também que a Santa Ceia não pode ser esse pão de padaria, muito menos um saquinho, um suco de saquinho. Quando fala ali de ceia, é comida de bastante. E quando fala de cálice, não é cálice de suco, e é vinho puro, e do forte, do bom.
Logo mais vamos entender sobre esse vinho. Mas ele fez uma memória de que seria entregue seu corpo e seu sangue. Se o versículo 19 diz: fazei isto em memória de mim, como fazer memória do pão e do cálice do suco? Né? Um cálice de suco, do versículo 20. Porque a Santa Ceia que se fazem hoje é o suquinho e o pãozinho. E como o cálice foi repartido na ceia, se as Escrituras é clara em dizer depois de eles todos terem ceado. Então o cálice não faz parte da ceia com pão. Vira uma bagunça. Você entende que vira uma bagunça?